Foz do Iguaçu, entrevistando alguns dos autores do livro Imersão Existencial. E nós gostaríamos de saber impressões desses representantes aqui do autorado do livro sobre como foi a experiência de escrever em grupo o livro. E aqui estamos com Alexandre Morato, Alexandre Zaslavski e Flávio Amaral, que vão contar um pouquinho para a gente como é que foi escrever esse livro. Flávio, quer começar falando um pouco sobre como surgiu a ideia de escrever esse livro? Então, essa ideia ela surgiu logo em seguida, logo depois da fundação da Sinverx, que foi em 2004. O que acontece? Quando a gente fundou a IC, a Sinverx, nós já vimos a necessidade de ter um curso, de desenvolver um curso de entrada, um curso para as pessoas que quisessem entender sobre o Invex. E na época, basicamente, os autores eram os coordenadores, a instituição era pequena, tinha poucos voluntários. Então os voluntários começaram a se envolver, nós, mais a Silvia, o Felipe, inclusive a Silene Couto, outros participantes da Sinvex, começaram a desenvolver esse curso que hoje é o curso TPIE, o Teoria e Prática da Imersão Existencial. E conforme a gente desenvolveu esse curso, nós vimos que o material estava bom, estava consistente, estava interessante e a gente poderia desenvolver, então, expandir esse material e transformar num livro. O livro é produto do TPIE, então? O livro é uma consequência desse trabalho do TPIE, de certa forma ele é um produto do TPIE. Uhum. Perfeito. E como foi a experiência de escrever o processo? Sequência? Na sequência? Bom, o processo de escrever esse livro é algo assim difícil da gente resumir, porque demorou vários anos, né? Nós começamos em 2004, conforme aqui o Flávio estava falando, e o livro só foi efetivamente impresso, né, publicado no final do ano passado, de 2010. Então foram aí 6 anos de trabalho. E esse processo, assim, foram ciclos, né? Ciclos de escrita, revisão, em grupo, estudos, talvez uns 3 ou 4 ciclos, vamos dizer, diferentes, em que nós nos distribuímos tarefas, né, entre os autores e depois nos reencontrávamos e discutíamos aquilo que tinha sido produzido. Então, por exemplo, lá no início, a primeira versão do livro, cada um de nós assumiu um item, digamos, um item grande dentro da Invex. Cada um teve um tempo, né, e produziu um texto. Depois, nós nos juntamos e fizemos rodadas, né, de críticas e complementações a esses textos e disso saiu uma primeira versão. Então você pensa, ao longo de 6 anos de rodadas, estudos, escrita e reescritas em grupo, revisões em grupo, saiu esse material, né, em que o limite, né, de cada autor acabou ficando difuso, né? Isso tudo acabou se misturando, se diluiu e formou um material com 5 autores, né? Nós dizemos que é um livro de consensos, né? Ele é um livro de consenso. Muitos falam, é uma antologia. Não é. Antologia é uma compilação de textos de autores diferentes, né? Como se fosse um conjunto de textos de diferentes autores. E esse é um livro de consenso, porque foi um trabalho árduo, com certeza não foi fácil, porque a gente chegar a qualquer consenso não é fácil, né? Imagine 5 autores sobre um tema novo, um tema assim complicado. Então foi um livro de consensos ao longo de 5 anos. E dessa experiência, raras, né? Porque consensar é sempre difícil. Mas o que vocês teriam a dizer sobre essa experiência de escrever grupalmente, hein? Do ponto de vista, inclusive, da Grupo Karmalogia, como seria escrever grupalmente, se vocês aconselham, se é interessante essa experiência ou se é algo que brota naturalmente e que não é factível? Eu acho que são alguns aspectos para serem ressaltados, né? Uma que, no meu ponto de vista pelo menos, eu vejo que a questão do livro individual ele é fundamental, porque é aquilo que é a experiência de você ter um livro como um
todo, você ser responsável pelo processo do livro como um todo, é algo que realmente é insubstituível, né? Agora, a questão desse livro especificamente, existem prós desse livro ser feito em grupo, que diz respeito ao seguinte: o fato desse livro ser de 5 autores e não de um, dá um peso maior de representatividade do ponto de vista da inversão existencial. Porque a inversão, ela é uma técnica, mas ela já tem uma bagagem de vivências de muitos inversores que precisa ser passada e embasada nisso em publicações, né? Isso já vinha sendo feito em artigos, em apresentações, em aulas, mas no livro ainda faltava. Então, nesse sentido, a questão de ser um livro em grupo, nesse caso especificamente, foi muito importante no sentido de que ele deu um peso maior. Seria muito diferente se fosse um livro só do Alexandre Nonato, só do Alexandre Zaslavsky, só do Flávio Amaral, né? Que aí seria um livro muito específico. Sendo um livro de 5 autores, né? Do Felipe Cope e da Silvia Muradas, que não estão aqui hoje, ele tem um peso maior. Porque são 5 cabeças, 5 vivências diferentes. Inclusive no próprio livro a gente fez questão de colocar as microbiografias um pouco mais detalhadas para ver a riqueza de experiências pessoais, né? Então a Silvia ela é espanhola, quer dizer, nós temos uma autora internacional, quer dizer, uma vivência totalmente diferente de nós que somos brasileiros, né? O Felipe Cope é um brasileiro que teve uma experiência de morar fora do Brasil, né? A formação acadêmica de cada uma é diferente, né? A minha é jornalismo, a do Flávio é economia, a do Zaslavsky é em educação e filosofia, a do Felipe é informática e psicologia, a da Silvia é psicologia e na área de docência também. Mas essa diversidade enriquece. Exatamente. Então a gente viu que essa questão, justamente, de ser um livro em grupo, nesse caso especificamente, teve um peso diferente. Então, nesse sentido, foi positivo, né? Claro que a gente ressalta, a gente coloca isso no livro também, no final, que o ideal é sempre você fazer um livro individual. Isso é uma coisa que é insubstituível, né? Porque a Mega GESCOM ela vai ser um processo individual, né? Sempre parte de um indivíduo, né? Mas nesse caso especificamente a gente considera, pelo menos eu considero, a gente já conversou um pouco sobre isso, que essa questão teve um peso diferente pela temática da inversão e pelo fato da inversão envolver muita grupalidade. Então, foi positivo nesse caso. Perfeito. Bom, gente, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês e gostaria de saber quando é que vocês vão nos dar a honra de participar de um Café Consciência na Livraria IPC Rio de Janeiro. Acho que o convite precisa ser feito e a gente vai, né? O convite já está sendo lançado, então. Agora. Na realidade, acho que houve uma oportunidade, que foi feito um curso, né, prática da trilotação, em que se pensou na questão do lançamento lá, mas não foi possível em função do timing, né, e acabou que não foi sendo feito esse lançamento oficial lá. No momento que foi a Silvia Muradas e o Alexandre Zaslavsky lá, né? Agora é uma questão de realmente de marcar, agendar, de ver. Essa dobradinha no TPIE e estamos à disposição. Ou outra atividade também, a gente está aberto para ir lá. Quando for, e o Café Consciência é um debate seguido de um café. E nós gostaríamos de deixar aqui nosso agradecimento a todos os autores, inclusive os ausentes, e agradecer muito por essa GESCOM de alto nível. Uma coisa que eu queria aproveitar para falar, se for possível, é o seguinte: embora seja uma temática muito específica, inversão existencial, né, aparentemente um livro só para jovens, né, na realidade não é isso, mas a gente tem observado pelos feedbacks que a gente tem recebido com relação à leitura do livro, que esse é um livro que pode ser utilizado como uma introdução à Conscienciologia. Tá? Então, a gente tem recebido esse feedback nesse sentido, que o livro está sendo feito numa linguagem, ele foi feito numa linguagem muito tranquila de ser acompanhada. Então, a gente já teve alguns feedbacks de alguns leitores falando assim: olha, esse é um livro que
na opinião da pessoa, né, que foi mais fácil para mim entender a questão dos conceitos básicos da Conscienciologia, né? Então esse é um livro até que eu já dei de presente, etc, porque a primeira sessão está muito simples de entender o paradigma consciencial. E o próprio termo inversão existencial também está numa linguagem tranquila. Porque a gente pensou em escrever esse livro, na realidade, quando a gente foi amadurecendo a ideia, de escrever para aquele aluno que está chegando na Conscienciologia. Então aquele aluno que está fazendo CIP, palestra ou outro curso de uma IC introdutória. Mas na realidade a gente está vendo que também para um público que não tem nenhuma noção de Conscienciologia, a aceitação está sendo muito boa, está sendo muito tranquila, a linguagem está muito tranquila. Então fica a dica aí para que esse livro também seja aproveitado por um público que é de primeira vez, porque esse feedback que a gente tem recebido está sendo bem tranquilo e para de trabalhar. Também, né? Exatamente. Eu DPIE, eu fiz DPIE como reciclante e é muito importante, o que é bom para acelerar a nossa evolução. Que é a ideia da técnica evolutiva, né? Que a Invex é uma técnica e a Resex é a outra. Então, a gente estudar a tecnicidade, digamos, o mecanismo que é feita essa aceleração evolutiva, isso serve também para os reciclantes. Exatamente. Porque a base de raciocínio é semelhante. Você analisar a sua existência dentro desses enfoques, né? Como que você pode fazer para alavancar suas vivências e tudo mais, para ter no sentido da ProEx, isso aí também pode acrescentar bastante aos reciclantes. Né? Ok. Então, gente, ficamos aguardando a presença de vocês para o lançamento, lá no Rio de Janeiro, do livro Inversão Existencial.